Bem-vindos a Camelot! Continuando a série de vídeos sobre os anciões de Eldritch Horror, hoje vamos falar de Yog-Sothoth, aquele que espreita o limiar. Camelot! 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 It's only a model. Como eu já havia dito antes, nessa série de estratégias para os anciões, é bastante importante lembrar que o fator sorte existe e esses vídeos aqui servem para ajudar a diminuir um pouco desse fator sorte, mas mesmo que você siga todas as minhas dicas, sempre vai haver uma chance de você perder, é normal. Já aconteceu comigo de eu preparar uma mesa, fazer toda uma estratégia e perder sem ao menos resolver um único mistério, ok? Como todos os anciões, cada ancião você precisa resolver 3 mistérios para derrotá-lo, Yog-Sothoth não é diferente, mas vamos ver a sua ficha. Preparação do jogo. Ponha de lado todas as cartas de encontro especial de Yog-Sothoth. Ele tem um acerto de contas. Cada investigador num espaço com um portal avança em a perdição, ao menos que descarte um feitiço. Quando Yog-Sothoth despertar, vire esta ficha. Então, antes de virar essa ficha, a gente lê a parte de trás dela. Vocês já percebem que é preciso jogar com personagens que possuam feitiços. Até mesmo para os seus mistérios, alguns dos mistérios requerem que você descarte feitiços, outros precisam de pistas, e o mais complicado deles é que você precisa fechar portais para que você desvende o mistério. Então é muito importante, acho que o personagem principal para Yog-Sothoth seria a Xamã, pois ela tem a habilidade de fechar portais e já se movimentar para o próximo portal, e ela também começa com o feitiço Névoas de Relé, onde ela pode ignorar os monstros na localização e enfrentar direto o portal, certo? Outros personagens bastante interessantes contra Yog-Sothoth seriam a cultista arrependida, o astrônomo e a vidente. São os personagens que possuem feitiços. Ah, e o músico também é muito... eu acho que ele é bastante relevante, certo? E de novo, né, contra ele... é bom ter feitiços e é bom conseguir pistas bastante rápido. Essa seria a dica. Vamos ver na parte de trás dele quando ele desperta, caso você não consiga segurar a perdição. Se 3 mistérios tiverem sido solucionados, como o encontro, o investigador no espaço com um portal pode confrontar Yog-Sothoth resolvendo um dos encontros especiais, a chave e o portal. Quando houver um número de marcadores tétricos nessa ficha igual a metade dos jogadores, dos investigadores, o mistério final solucionado, os investigadores vencem o jogo. Você vai ter que correr para fechar os mistérios. Você vai precisar ter portais abertos para poder conseguir fazer um encontro especial, a chave e o portal, para então conseguir colocar um número de marcadores tétricos igual a metade dos jogadores. Toda vez que é igual a metade de investigadores é um pouco mais fácil. Difícil seria se fosse igual ao número de investigadores, aí fica um pouco mais difícil. Ok? Outra habilidade aqui é aquele que espreita no limiar. A cada vez que o portal faria a perdição avançar, coloque o portal nesta ficha. A cada vez que outro efeito faria a perdição avançar, coloque um portal na ficha da pilha de portais nesta ficha. Em seguida, se houver 3 ou mais portais nesta ficha, os investigadores perdem o jogo. E outro acerto de contas. Cada investigador no espaço com o portal, coloque aquele portal nesta ficha, a menos que descarte um feitiço. Então, de novo, você precisa descartar o feitiço, você não pode deixar que os portais venham para essa ficha. Então você tem que ficar muito ligado no indicador do presságio, para quando ele avançar aqui, não tiver portais abertos daquele presságio. Quando chega nesse ponto é bem difícil reverter, porque com certeza vai ter vários portais abertos, mas como eu disse, o personagem principal seria a Xamã, para que ela feche vários portais, né? Ela tem uma excelente mobilidade. Outro personagem bom também é o Marinheiro, porque ele é um personagem bem equilibrado e ele consegue se movimentar muito bem pelo mapa através das rotas marítimas. O problema é se os portais começam a abrir, por exemplo, em Istambul, onde não tem conexão marítima, fica difícil para ele se movimentar. Mas a dica é essa, tá? O personagem principal para você enfrentar Yog-Sothoth é a Xamã, certo? Espero ter ajudado. Se sim, dê o seu joinha e se inscreva no canal e até a próxima. No, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right.